No dia 21 de junho de 2025, o presidente americano Donald Trump realizou um discurso após os Estados Unidos bombardear os 3 principais complexos nucleares do Irã. Veja só nesse discurso comigo o que ele falou e vamos começar aqui fazendo um teste. Eu quero saber se você consegue entender tudo o que ele disse 100% em inglês, sem legenda alguma. Deixe seu comentário aqui. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. E é isso aí, agora vamos assistir esse mesmo trecho do discurso, só que com legendas em inglês. Comente se com legenda em inglês fica um pouco mais fácil a compreensão. Vamos lá. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world
that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. E é isso aí, my friends! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com discursos, analisando o discurso do presidente americano Donald Trump. Neste canal você vai encontrar aulas com filmes, séries, músicas, textos, discursos com a Bíblia e muito mais. Então já se inscreva e ative as notificações, porque todos os dias tem aula nova por aqui. E hoje vamos começar analisando este discurso. A primeira coisa que ele diz quando ele chega ali para falar, para discursar, é isso aqui, ó, presta atenção. Thank you very much. Ele começa agradecendo, dizendo thank you very much. Thank you very much. Quando você quer agradecer, você diz thank you, obrigado. Mas ele diz thank you very much. É uma forma de você dizer muito obrigado. Thank you very much. E então ele começa dizendo: A short time ago, the U.S. military carried out. Vamos iniciar nessa frase. Nós vamos analisar tudo, tá? Frase por frase, palavra por palavra. Você vai entender tudo que ele disse, tudo que cada palavra está transmitindo dentro desse discurso. Aqui a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quando alguém diz no inglês a short time ago, isso significa há pouco tempo, algo que acabou de acontecer em um curto espaço de tempo, tipo assim, faz pouco tempo que aconteceu. Short significa curto, o termo a significa um ou uma, time, tempo, ago significa atrás. Se eu dissesse, vamos supor que eu fale outra frase, vamos supor que eu falo assim, ó, a long time ago, usando o termo long, seria há muito tempo atrás. Só que quando eu usei short, isso indica que é há pouco tempo atrás. Então, a short time ago, há pouco tempo atrás, o que aconteceu?
The US, para quem não sabe, US é a sigla de United States, Estados Unidos. Você pode também usar a sigla USA com as 3 letras, se referindo a Estados Unidos da América, ou você pode usar dessa forma, US. O presidente americano Donald Trump, ele usa muito o termo US, a sigla US. E aqui ele está falando o seguinte, the US military, ele está se referindo ao quê? As Forças Armadas dos Estados Unidos. Entenda que o termo military fala sobre os militares, Forças Armadas. Então, o conjunto de palavras the US military, as Forças Armadas dos Estados Unidos. E no final da frase, ele diz um phrasal verb. O phrasal verb carry out. Só que tá no passado, né? Carried out. O que significa carry out? Dentro do inglês, carry out é o ato de você realizar, executar uma ação que estava planejada. Entenda que o verbo que é formado por 2 palavras, ele é conhecido como um phrasal verb. No inglês existem mais de 600 phrasal verbs. Phrasal verbs são verbos formados por 2 palavras, às vezes até por 3. Você pega uma palavra, um verbo e junta lá com um advérbio, com uma preposição, carry out, call off, get up, wake up e assim por diante. Mas aqui o sentido é o sentido de executar, realizar. Então o que ele está dizendo até aqui? Basicamente, há pouco tempo atrás, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizou, executou. Massive precision strikes on the... Aí ele diz o seguinte, preste atenção, vamos lá, voltando. Massive precision strikes. Aqui é importante entender uma coisa, dentro do inglês, as características sempre vêm primeiro, quando citadas com o objeto principal da frase. Então, massive significa massivo, enorme. Precision significa precisão. Então, massive precision, massiva precisão. Precisão, massiva precisão, enorme. Enorme precisão. Indicando que teve uma precisão muito grande naquele ataque. E aí o termo strike é usado para ataque. Então, strikes, ataques. Anota aí, geralmente no contexto militar, usa-se muito o termo strike para ataque. Então, massive precision strikes, ao pé da letra massivo, precisão, ataques, você vai traduzir para... literalmente você vai traduzir para ataques com enorme precisão. E aí, no final da frase, diz on the. Seria no, na. E aí, você tem que entender que aqui, claro, tá ligado com a frase seguinte, que é on the... strikes on the 3 key nuclear facilities. On the 3 key nuclear facilities. Entenda que on the 3 significa nos 3. Sobre os 3. Key, a palavra key, você já deve ter ouvido no contexto de chave. Key significa a palavra chave, o objeto chave. Também carrega o sentido de principal, essencial. Então, no plural, principais. Então, nos 3 principais, essenciais também funciona. E aí depois temos nuclear, que seria nuclear, é a mesma palavra praticamente, só pronuncia diferente. E facilities, facilities, que significa instalações, estruturas, complexos. Pode ser adaptado para essas 3 formas, tá? Então, on the 3 key nuclear facilities, nos 3 principais complexos nucleares. Alright? Então vamos recapitular aí os primeiros 10 segundos. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. In the Iranian regime. Isso aqui ao pé da letra significa no regime iraniano. E aí é aquilo que eu falei, a característica sempre vem primeiro. Então, por isso que fala Iranian primeiro. Então, em, Iranian, iraniano e regime, a forma de governo, certo? Então, no regime iraniano. Vamos lá? Fordow, Natanz, and Esfahan. Fordow, Natanz and Esfahan são os nomes dos locais. Alright? Vamos lá então, nomes a gente não traduz, anota isso aí, tá? Nomes a gente não traduz. Everybody heard those names for years. Vamos entender até aqui, ó. Everybody significa todo mundo.
Sabe aquela expressão todo mundo, everybody. Tipo todo mundo odeia o Chris. Everybody hates Chris. E aí depois ele usa o verbo heard, que é o verbo hear no passado, é o passado de hear, ouviu. Então todo mundo ouviu those names. Então everybody heard those names. Significa, ao pé da letra significa aqueles nomes. Só que a gente pode adaptar para esses nomes. Todo mundo ouviu esses nomes. Preste atenção, os nomes que a gente acabou de citar aqui, tá? E aí depois, no final, aqui ele fala for years, por anos, tá? Vamos supor que seja por 10 anos, for 10 years. Mas ele não cita um número específico, ele fala só for years. Todo mundo ouviu esses nomes por anos. As they... Vamos entender uma coisa, esse as they, que ainda não ouvimos a pronúncia, mas é as they. As they built, vamos ligar com a frase seguinte. As they built significa enquanto eles construíam. Você vai entender que esse built com T, né, que é escrito com T, ele é derivado do verbo build. Se você trocar o T por D, você vai ter o verbo build, que é o verbo construir. Então entenda que esse built que você está vendo aqui, ele é o passado do verbo build. Então o conjunto de palavras as they built significa enquanto eles construíam. E aí, preste atenção na sequência, ó. This horribly destructive enterprise. This horribly destructive enterprise. O que significa isso, Murilo? Significa o seguinte. Foca na última palavra, que é a palavra principal. Iniciativa. Enterprise é a palavra iniciativa. Ok? Significa, em muitos contextos, empreendimento, projeto, iniciativa. Nós vamos traduzir aqui para iniciativa. E aí, as duas características que vêm primeiro, horribly, significa horrivelmente, e depois destructive, destrutiva, são termos que são cognatos, são fáceis de identificar lendo, né? Então, this horribly destructive enterprise. Essa iniciativa horrivelmente destrutiva. É isso. Vamos lá. Our objective was the destruction of... Vamos lá, frase por frase, sem pressa. Our objective, ele está dizendo o seguinte, ó, o nosso objetivo was the destruction, foi a destruição, era a destruição. Então entenda que our significa nosso, nossa, nossos, nossas. Our objective significa nosso objetivo. Was é o passado do verbo to be, significa era, foi. É o passado de is. Entenda que o passado de is, was. E aí, the destruction, a destruição. É o substantivo de destroy, o verbo destruir. Então, entenda, destroy, destruir. Destruction é o substantivo, destruição. E aí ele já junta com a frase seguinte. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente pegar a conexão. Built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and... Vamos lá. Então a primeira coisa que nós falamos aqui foi, nosso objetivo era a destruição. Então, our objective was the destruction. E aí ele junta aqui já dizendo essa frase aqui. Vou voltar de novo aqui pra gente ouvir de novo. Nuclear enrichment. Vamos lá, voltando mais um pouco. Objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and... Ele fala of Iran's nuclear enrichment capacity and... Entenda uma coisa, quando ele fala of Iran's, esse Iran's com S, obviamente se referindo ao Irã, por que tem um S? Por conta de indicar posse. Quando você pega ali o final da frase Nuclear Enrichment Capacity, você tem literalmente a sequência de palavras capacidade de enriquecimento nuclear. E sim, nuclear e enriquecimento são características, por isso que vem primeiro antes da palavra capacidade. Só que na tradução você vai traduzir como da capacidade de enriquecimento nuclear do Irã. Então, esse Iran's com S é só para indicar posse. É por isso que frases no inglês é recomendável que você leia ela completa antes de realizar a tradução. Não dá para traduzir palavra por palavra na mesma ordem, senão vai ficar fora de ordem, já pensou? Vai ficar assim, ó, do Irã, nuclear, enriquecimento, capacidade. E não faz sentido, então você tem que ler a frase toda, ok? Então entenda que
Nuclear enrichment, literalmente, né? Enriquecimento nuclear são características do termo capacidade. Então, da capacidade de enriquecimento nuclear do Irã. E no final da frase temos o termo and, que significa e. A stop to the nuclear threat. E a stop seria e uma parada, tecnicamente, e um fim. Quando é dito dessa forma, não como o verbo parar, aqui é mais como uma parada, por conta do a. Aquele a significa um ou uma. Eu já falei isso aqui no início da aula, né? Então, uma parada, um fim to the nuclear threat. O que significa threat? Significa ameaça. Então, logo quando alguém fala nuclear threat, significa ameaça nuclear. Então, e uma parada, e um fim, and a stop to the nuclear threat. Há uma ameaça nuclear. Vamos lá então, continuando. Comente se você entendeu até aqui. Posed by the world's #1 state sponsor. Vamos lá, que a gente vai ter que ouvir a frase toda para fazer sentido. Presta atenção. To the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Vamos entender aqui trecho por trecho. Primeira coisa que ele fala aqui, posed by. Ao pé da letra significa imposta por, apresentada por. O verbo pose no sentido de causar. Poderia ser causada por também. E aí você pode adaptar tudo para... vamos lá, vamos pegar toda essa frase, tá? Até o sponsor of terror. Posed by world's... Aí nós temos aqui o #1, ok? Que é número 1. State sponsor of terror. Tudo isso que é dito até aqui, ele disse, colocada pelo maior patrocinador estatal do terrorismo do mundo. Aí entendendo frase por frase, palavra por palavra, é aquilo que eu falei, posed by pode significar imposta por, apresentada por, colocada pelo, worlds do mundo. Da mesma forma que nós falamos ali em cima, Iran's com S, aqui worlds com esse S não é mundos, tá? Esse S só indica posse, então do mundo. Então, agora vem uma sequência de palavras que é o #1, número 1, e depois o termo state, que significa estado. Estado, né? Só que aí você vai entender uma coisa. Esse state, você vai juntar com sponsor of terror, que tá na sequência aqui da próxima legenda, presta atenção. Sponsor of terror. Então, esse state sponsor of terror, você vai traduzir para patrocinador estatal do terror. Por isso que não dá para traduzir até a metade. Você percebeu que eu precisei ver a próxima frase para fazer sentido, senão eu ia ficar ali no estado. E não é estado, é estatal, é uma característica. Veio primeiro, alright? Então, tudo isso aqui, posed by world's #1 state sponsor of terror, significa colocada pelo maior patrocinador estatal do terrorismo, do terror do mundo. E é isso que nós temos até aqui, alright? É o seguinte, até o momento nós já analisamos 38 segundos desse discurso. Eu quero ver o seu comentário aqui, dizendo o que você achou desse discurso até aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos recapitular tudo até aqui e vamos para os segundos finais aí desse trecho do discurso. E se você quer a continuação, presta atenção, hein? Eu peguei aqui só o primeiro minuto desse discurso, tá? A gente pode continuar analisando aqui. Se você comentar aqui falando assim, Murilo, quero a continuação, quero entender esse discurso inteiro, tá? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, deixe seu comentário para eu saber que você curtiu, pra gente continuar até o final desse discurso. Então vamos lá. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world. Vamos lá. Próxima frase, agora ele começa dizendo tonight. O que significa tonight? Sempre se refere a esta noite. Tonight.
I can report significa eu posso relatar, eu posso reportar, informar. Então, tonight I can report. Hoje, esta noite, né? Esta noite eu posso relatar, informar to the world, ao mundo. That the strikes were a Vamos lá. That the strikes, esse that, ele é visto aqui como que, ele é um conectivo. That the strikes were, que os ataques foram. E aí, foram certo? Eu vou colocar aqui tudo de novo pra gente ver tudo junto. that the strikes were a spectacular military success. Então, juntando tudo. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Significa um sucesso militar espetacular. Então, toda essa frase, esta noite eu posso relatar ou informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. Vamos lá, continuando. Iran's key nuclear enrichment facility Entendendo até aqui. Às vezes ele fala Iran's, nós já analisamos o discurso dele aqui falando Iran, tanto faz, tá? Iran's key nuclear enrichment facilities. Primeira coisa para você analisar nessa frase. Ele começa mais uma vez dizendo aqui, ó, Iran, ok? Iran com S. E aí, mais uma vez, são termos que a gente já viu aqui. Facilities, complexos, instalações. Enrichment, de enriquecimento nuclear. Key, principais, essenciais. Então, instalações de enriquecimento nuclear principais. Os principais enriquecimentos, os principais complexos de enriquecimento nuclear do Irã. Você percebe que a gente tem que traduzir tudo de trás pra frente essa parada? Dá até uma confusão na cabeça, né? have been completely and totally obliterated. Have been completely and totally obliterated. Preste atenção aqui nessa frase. Agora, ele está dizendo o quê? Iran's key nuclear enrichment facilities, né, as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã, have been significa tem sido, ao pé da letra tem sido, mas a gente pode adaptar para foram. Completely and totally são características de ênfase. Completamente e totalmente. Obliterated. Obliterated significa obliteradas, que representa o sentido de destruídas completamente. Alright? Então temos a tradução. Vamos lá, de novo. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas, destruídas completamente. Iran, the bully of the Middle East. Iran, viu? Iran, the bully of the Middle East. O que significa isso? Primeiramente, Irã, the bully of the Middle East, significa o valentão do Oriente Médio. Bom, ele tá desdenhando, né? Bully significa o valentão, o opressor, também pode se referir a esse sentido. Middle East, Oriente Médio. Preste atenção agora na sequência. Must now make peace. Must now, deve agora fazer paz, estabelecer paz, ou como a gente conhece aqui, fazer as pazes. Então, o valentão opressor do Oriente Médio deve agora fazer as pazes, estabelecer paz. If they do not, future attacks will be far. Vamos ouvir tudo aqui até o final, né? E depois a gente volta, vamos lá. Must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. É isso aí. Então vamos lá, presta atenção aqui. And totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. A partir daqui, certo? Nós paramos aqui no must now make peace. Deve agora fazer paz. Então, o valentão do Oriente Médio, o opressor do Oriente Médio, né? O Irã, o valentão, o opressor do Oriente Médio, deve agora
trazer paz, fazer as pazes, estabelecer paz. E aí ele coloca uma ameaça aqui de leve, olha só. If they do not If they do not, esse do not indica uma ação no presente na forma negativa. É como se fosse assim, se eles não fizerem, if they do not, ele fala future attacks, ataques futuros, future attacks will be, serão. future attacks will be far greater and a lot easier. Far greater and a lot easier. Então, far greater significa muito maiores. And a lot easier e muito mais fáceis. Entenda que great significa grande. E aí quando você coloca greater, maior. Easy significa fácil, só que quando você coloca easier com ER no final, isso indica mais fácil. Isso são coisas que é importantíssimo você saber para você compreender melhor o que ele está dizendo dentro do discurso, tá? Tudo que nós estamos fazendo aqui, toda essa metodologia de análise para você entender estrutura, regra, o que vem antes, depois, tudo isso aqui são estruturas que é importantíssimo você dominar dentro do inglês para melhorar a sua compreensão. Uma das perguntas que as pessoas mais me mandam é: Murilo, como é que você faz para entender esses discursos? É estudo, prática, treinamento, mas também muita imersão. Meus alunos que estão lá na jornada do Zero à Fluência já estão acostumados com essa metodologia. Treinamento de ouvido, treinamento de fala, para você aprender a se comunicar, falar fluentemente, entender o inglês da vida real e ir para a prática. Isso aqui é inglês da vida real. É diferente de uma cena de filme, por exemplo. Isso aqui é fala real, alright? Preste atenção. Você que tem interesse em vir estudar comigo, fica até o final dessa live, fica até o final dessa aula, que eu tenho uma surpresa para você. For 40 years, Iran has been saying Vamos lá. Vamos para as frases finais. For 40 years, por 40 anos, Iran, vamos ver aqui de novo. attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying Então vamos lá. Por 40 anos, Iran has been saying. O que significa isso ao pé da letra? For 40 years, por anos, por 40 anos. O Irã tem dito. Literalmente, Iran has been saying, ao pé da letra, significa tem estado dizendo, tá? O tempo verbal presente perfeito contínuo, ação contínua no passado recente, indica que o Irã tem dito por 40 anos, né? For 40 years. Vamos lá, vou voltar aqui para você prestar atenção nessa frase de novo. must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America. Então, o que eles têm dito? Death to America. Significa ao pé da letra morte à América. Ou, no final, também ele diz Death to Israel. Death to Israel. Seria morte a Israel. They have been killing our people. Eu vou analisar frase por frase, tá? Então, aqui quando ele fala they have been killing our people, ele tá falando eles têm estado matando. Ao pé da letra é isso, tá? Eles têm estado matando. They have been killing. Que você vai, claro, adaptar para eles têm matado. Isso aqui é present perfect continuous. Então, eles têm matado o nosso povo. Você vai entender que our people não é nossas pessoas, é nosso povo. Então, eles têm matado o nosso povo. They have been killing our people. Blowing off their arms, blowing off. Aí ele fala aqui, ó, blowing off their arms. Ao pé da letra significa explodindo. Você vai entender que esse phrasal verb, blow off, é o ato de explodir. Quando você explode e arranca alguma coisa daquilo. Tanto que blowing off pode ser traduzido aqui para explodindo, arrancando com explosão. É pesado essa frase, né? Ele fala arrancando os braços deles, né? Blowing off their arms. E depois ele fala blowing off, mais uma vez. Their legs with roadside bombs. Olha só. Blowing off their legs with roadside bombs. O que significa roadside bombs? Significa bombas de beira de estrada. Então, é isso que ele está falando. Eles têm matado o nosso povo, explodido os braços deles, as pernas deles com bombas de beira de estradas. É isso aí. Vamos lá então, sequência. That was their specialty.
That was their specialty. A palavra specialty significa especialidade. E aí, their, deles, especialidade deles, their specialty. Quando ele fala that was, ao pé da letra significa essa era. Então, essa era a especialidade deles. That was their specialty. We lost over 1,000 people. We lost over 1,000 people. Quando a pessoa fala over, esse over dá uma ideia de aproximadamente, mais ou menos, mais de, no sentido de passou daquele número. Então, quando ele fala we lost, a primeira coisa que precisa lembrar é que lost é o passado do verbo lose, que significa perder. Então, we lost, nós perdemos. Over 1,000 people. 1,000, para quem não sabe, significa milhares. Na verdade, 1,000 significa milhar, né? Quando você fala 1,000, 1,000. 2,000, 2,000. E assim por diante. Então, quando ele fala we lost over 1,000 people, nós perdemos milhares de pessoas. É isso. Milhares. E depois, na sequência, olha só o que ele fala. And hundreds of thousands. And hundreds of thousands. E centenas de milhares. Então, nós perdemos... É como se fosse assim, 1.000 pessoas, milhares de pessoas e centenas de milhares. And hundreds and thousands. Ó, sequência. Throughout the Middle East. Throughout the Middle East. Aqui você vai entender o seguinte, esse throughout the Middle East é o sentido de por todo o Oriente Médio. Por todo o Oriente Médio. Throughout the Middle East. E aí depois ele fala o seguinte, olha só. And around the world have died as... And around the world significa e ao redor do mundo. Have died, ao pé da letra, significa tem morrido, ok? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Até aqui, perdemos mais de 1.000 pessoas e centenas de milhares no Oriente Médio, por todo o Oriente Médio e ao redor do mundo. Tem morrido, você pode adaptar para morreram, tá? É o sentido de enfatizar o passado, have died, morreram. E aí depois, na sequência, olha só. Direct result of their... Vou voltar um pouquinho mais aqui, ó. Have died as a direct result of their hate and... Vamos lá, antes de ir para a próxima frase, ele fala as a direct result of their hate. Preste atenção. As a direct result significa como um resultado direto of the hate, ódio. E aí, entenda uma coisa, their hate, ódio deles. Então, como um resultado direto do ódio deles. Vamos fazer o seguinte, até agora nós analisamos aqui 16 segundos. Vamos recapitular tudo desde o início? Vamos lá. Killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed. Vamos lá, nós paramos aqui. In particular, ao pé da letra significa em particular. So many were killed. So many é uma ideia de tantos, muitos. So many, quando a pessoa fala so many, é muitos. Aí so many é tipo, é tantos, são muitos, só que num sentido mais enfático à intensidade. Cara, foram tantos, so many, tantos, muitos. Were killed. Ao pé da letra significa foram mortos. By their general. By their general. Foram mortos pelo general deles. By their general. Qasem Soleimani. Qasem Soleimani. I decided a long time ago. I decided significa eu decidi. A long time ago, nós já falamos sobre isso aqui, significa há muito tempo atrás. Nós falamos aqui no início do discurso que ele cita algo como a short time ago, que é há pouco tempo atrás. E aqui agora é o oposto, é muito tempo atrás. A long time ago. Preste atenção na sequência. That I would not let this happen. Então, eu decidi há muito tempo atrás that I would not let this happen. Esse that significa que, ao pé da letra, né? That que I would not let significa eu não deixaria this happen. Isso acontecer. It will not continue.
It will not continue. Significa isso não vai acontecer. Esse will com not indica que é futuro na forma negativa. It will not continue. I want to thank and congratulate Quando ele fala I wanna, ele junta want to e vira wanna. Ok? I wanna thank and congratulate. Eu quero agradecer e parabenizar. Minister Bibi Netanyahu. Olha só. Prime Minister Bibi Netanyahu. Nome esquisito, né? Mas o que significa esse conjunto de palavras? Significa o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Nome estranho, né? Mas é isso aí. Eu quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. É isso aí. Vou voltar mais um pouquinho aqui para nós pegarmos o gancho do restante. Will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team. We worked, nós trabalhamos. We worked as a team, como um time. Like perhaps no team has ever worked. Aí ele fala aqui, ó, like perhaps. Esse like aqui não é o sentido de gostar, curtir, nada disso. É o sentido de comparação. Como talvez, like perhaps, perhaps significa talvez. Like perhaps no team, como talvez nenhum time, nenhuma equipe. E ele fala que has ever, você tem que entender o restante, né? O restante é has ever Worked before. Has ever worked before. O que significa tudo isso? Então, entendendo, we worked as a team, nós trabalhamos como um time, like perhaps no team, como talvez nenhuma equipe, has ever worked before. É como se fosse, aqui é o presente perfeito, tá? Usado para jamais. É tipo como talvez nenhuma equipe tenha trabalhado antes, na vida, na história. Esse é o sentido da frase. And we've gone a long way to. Vamos lá. Sequência agora, ele tá falando agora de outra coisa, olha só. Vou voltar aqui de novo. And we've gone a long way. And we've gone a long way. Murilo, o que significa we've gone? É uma abreviação de we have gone. Ao pé da letra, não dá para traduzir, senão ficaria nós temos ido. Não, é nós avançamos. Por que nós avançamos? Porque agora é we've gone a long way. Nós avançamos muito. Um longo caminho, a long way. Pode ser no sentido de nós avançamos muito. Nós percorremos um longo caminho, pode ser também. E aí, para quê? Way to erasing this horrible threat to Israel. To erasing this horrible, para apagar, to erasing, para apagar, alright? Então, resumindo, gone a long way, avançar muito, nós avançamos muito. To erasing, para apagar, this horrible, esta ameaça terrível, que é horrible threat. Entenda que horrible é a característica da palavra threat, que significa ameaça. Então, essa ameaça terrível, para apagar essa ameaça terrível, this horrible threat to Israel, a Israel. Então, a frase toda é tipo assim, nós avançamos muito para apagar essa ameaça horrível contra Israel. Vamos lá para a sequência? I want to thank the Israeli military. Vamos lá? I wanna thank the Israeli military. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando o seguinte, ó. Eu quero agradecer. I wanna thank. Eu quero agradecer o exército israelense. Alright? For the wonderful job they've done. For the wonderful job. Pelo trabalho maravilhoso, pelo trabalho incrível. They've done. Que eles têm feito, que eles fizeram. Então a frase toda, quero agradecer ao exército israelense pelo trabalho maravilhoso que eles fizeram. Então entenda, they've done, present perfect, ação concluída com impacto, tá? A gente pode traduzir para eles fizeram. E aí vamos lá. And most importantly, And most importantly, vamos lá? most importantly, O que significa isso? Vou voltar aqui de novo, gente. Vamos lá. job they've done. And most importantly, o que significa isso? E o mais importante ainda, and most importantly, na sequência. I want to congratulate the great American patriots. I want to congratulate the great American patriots. O que ele tá falando aqui? Eu quero parabenizar os
grandes patriotas americanos. I wanna congratulate the great American patriots. Vamos lá, então. Parabéns. Resumindo, a gente tem o que até aqui? E o mais importante ainda, quero parabenizar os grandes patriotas americanos. É isso. Who flew those magnificent machines tonight? Who flew, que voaram. Pra quem não sabe, flew é o passado do verbo fly, que é voar. Então, who flew, que voaram. Those, aquelas, ou essas, pode ser também, que pilotaram, que voaram. Esse voar, você pode adaptar para pilotar, porque tá se referindo às máquinas, aos aviões, certo? Então, que pilotaram aquelas máquinas magníficas, magnificent machines. Magnificent seria magníficas, machines, máquinas. Então, máquinas magníficas, mais uma vez, característica vem primeiro, né? E aí, tonight, esta noite. Então, que voaram, que pilotaram aquelas máquinas magníficas nesta noite. And all of the United States military. And all of the United States military. E todas as forças armadas, né? Todas as forças armadas dos Estados Unidos da América. Como é que você pode adaptar? E todas as forças armadas dos Estados Unidos. É isso. On an operation the likes of which the world has. Vamos lá. On an operation the likes of which the world. Vamos lá. Em uma operação, pode ser por uma operação, certo? The likes of which. Aqui é como sentido de como na qual. Seria isso, né? Como na qual o mundo, the world. The world has not seen in many, many decades. Para nós entendermos essa frase inteira, tem que juntar as duas sentenças, tá? Mas o que basicamente ele está dizendo aqui, ó? On an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. O que ele está dizendo aqui basicamente? Por uma operação como o mundo não via há muitas, muitas décadas. Certo? Então entenda uma coisa, aquele the likes of which significa uma operação como a qual. Uma operação na qual. Hopefully we will no longer need. Vamos lá então, na sequência, hopefully. Isso aqui significa com sorte ou tomara que. E quando ele fala we will no longer, esse no longer carrega uma ideia de algo que você não precisa mais, que você não vai fazer mais. Então, we will no longer need significa nós não precisaremos mais. E aí depois, Services in this capacity. their services in this capacity. Capacity, função. Services, serviços. Então, com sorte, não precisaremos mais dos serviços deles nessa função. I hope that's so. I hope that's so significa eu espero que seja assim. That's so significa que seja assim. Então eu espero que seja assim. I hope that's so. I also want to congratulate. I also é uma forma de você acrescentar. Eu também wanna congratulate, quero parabenizar. E vamos para a sequência. The chairman of the Joint Chiefs of Staff. The chairman of the Joint Chiefs of Staff. O que ele está dizendo aqui, ó? Eu também quero parabenizar o chefe do Estado-Maior Conjunto. Ele vai citar aqui, ó. General Dan Raisin-Kane, spectacular general. O general Dan Raisin-Kane, spectacular general espetacular. Então, basicamente, a gente vai falar general Dan Raisin-Kane, general espetacular. E aí, na sequência, ele diz o seguinte, ó. And all of the brilliant military minds involved. Vamos lá? And all of the brilliant military minds. E todas as mentes militares brilhantes. Você pode adaptar isso aqui para... E todas as mentes militares brilhantes envolvidas nesse ataque, que é o que ele vai falar aqui agora, ó. Involved in this attack. Involved in this attack. Envolvidos neste ataque. With all of that being said, this With all of that being said... Ao pé da letra é... Dito tudo isso... with all of that being said... Ao pé da letra é... Com tudo disso... Né? Sendo dito... Você pode adaptar para dito isso? Eu adaptaria tudo isso aqui para dito isso.
not continue. This cannot continue. Isto não pode continuar. Então, dito tudo isso, isso não pode continuar. There will be either peace There will be é o ato de haver no futuro, é o there to be no futuro. Então, there will be, haverá. Either peace, você pode traduzir isso aqui para haverá ou paz. Esse either aqui nessa frase significa ou. Sabe quando você vai apresentar duas opções? Você pode ou fazer isso ou fazer isso. Só que você tem dois tipos de ou no inglês. O primeiro ou é o either. O segundo é o or. Quando você vai apresentar duas opções, se o ou tá vindo antes das opções, você vai usar o termo either. Nós já vimos isso aqui em uma cena do filme do Rei Leão, né? Mas aqui eu não vou entrar muito nesse assunto, mas só para você entender que esse either aqui significa ou. Então, haverá ou paz, there will be either peace, or there will be tragedy for Iran. e aí, como eu falei pra vocês, o segundo ou é o or. Or there will be, ou haverá, tragedy, tragédia for Iran, para o Irã. And far greater than we have witnessed. And far greater. E aí, o que significa esse far greater? Aqui você vai entender uma coisa. Far greater é indicando um sentido que vai ser muito maior do que o que aconteceu recentemente. Então, far greater, muito maior. Far indica muito. Então, muito maior. Far greater. E aí, then we have, que nós. E aí, não dá pra traduzir só até aqui. Você tem que entender a frase toda, porque isso aqui é present perfect. Então, do que nós temos, não dá pra traduzir assim. Você vai ter que entender o verbo que vem na sequência, que é o verbo. Have witnessed over the last 8 days. Então aqui é o verbo testemunhar, que realmente fica testemunhado, né? Nós temos testemunhado. Então, como é que você pode adaptar toda essa frase? Haverá ou paz ou tragédia para o Irã, muito maior do que vimos. Far greater than we have witnessed over the last 8 days. Muito maior do que vimos nos últimos 8 dias. Over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Remember, lembrem-se, há many targets left. Há muitos alvos restantes. Esse left, ele tem vários sentidos, né? Left pode ser esquerda, left pode ser o passado do verbo live, de sair, deixar, você tem o verbo left, que é o verbo irregular, mas aqui left carrega o sentido de restantes. Quando ele fala, there are many targets, tem muitos alvos restantes. Lembrem-se. Então, como ele começa a frase com um verbo, isso aqui indica imperativo. Tá dando uma ordem, lembrem-se. É uma ordem, uma recomendação, né? Uma sugestão. Lembrem-se. Há muitos alvos restantes. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all. Tonight's tem um S ali indicando posse. Por quê? Porque a palavra tonight significa esta noite, para quem não sabe. Só que quando fala tonight's, indicando posse, significa o desta noite. É como se fosse assim, o de hoje, o desta noite. E aí depois ele fala was the most, presta atenção aqui, ó. Was the most difficult. Ele tá dizendo foi o mais difícil. Então entenda uma coisa, quando a gente usa most, a gente está elevando o adjetivo ao superlativo, indicando que não foi só difícil, foi o mais difícil. Então, tonight's was the most difficult of them all. Esse of them all, ao pé da letra, significa de todos eles. Of them all, de todos eles. É como se fosse, em português, o dessa noite foi o mais difícil de todos. E aí, interessante, porque na sequência ele usa essa expressão aqui, ó. By far. By far, and perhaps the most lethal. By far significa de longe. Tipo assim, não tem nem comparação. O desta noite foi o mais difícil de todos, de longe. E aí depois ele fala aqui, né? And perhaps the most lethal. Significa e talvez o mais letal. Então preste atenção. Tudo que ele disse até aqui, até esse ponto final o desta noite foi de longe o mais difícil de todos. E talvez o mais letal. Se referindo ao ataque, aos 3 complexos nucleares do Irã. But if peace does not come quickly, vamos lá. Agora o que ele está falando aqui, ó? But if peace, mas se a paz does not come quickly, significa não vier rapidamente, mas se a paz não vier
rapidamente, olha só o que ele diz na sequência. We will go after those other targets with Então ele diz aqui, ó. We will go after those other targets. Ele tá dizendo, nós vamos atrás, é como se fosse assim, ó. Vamos atrás, we will go after those other targets, dos outros alvos. Ele já tinha comentado aqui que tem outros alvos, né? E aí ele não só fala que vai atrás dos outros alvos, como ele diz também com precisão, né? Com precisão, com velocidade, com habilidade, olha só. targets with precision, speed and skill. Entenda, precision, precisão, speed, velocidade, skill, habilidade. Então, com precisão, velocidade e habilidade. Então, esse trecho todo significa, mas se a paz não vier rapidamente, vamos atrás dos outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. Comente aqui se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. Let's go. Sequência. Most of them can be taken out Most of them, agora se referindo mais uma vez aos alvos, a maioria deles, most of them can be taken out. Significa podem, né? Pode ser eliminada, pode ser destruída. Então entenda que o phrasal verb take out significa eliminar, destruir. E aqui sim, tá na voz passiva, tá no particípio. Taken out significa eliminado, destruído. Então a maioria deles podem ser destruídos, né? Podem ser destruídos. Então a maioria deles podem ser destruídos. in a matter of minutes. In a matter of minutes é a forma de você dizer em inglês em questão de minutos. In a matter of minutes. Então, essa frase completa significa a maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos. Vamos para a próxima frase. There's no military in the world There's no military in the world. O que ele está dizendo aqui, ó? Não há forças armadas no mundo. Não há um poder militar no mundo. É isso que ele está falando, tá? Não há exército no mundo. Poderia ser também. E aí, na sequência, ele diz o seguinte. that could have done what we did tonight. That could have done what we did tonight. Que poderia ter feito o que nós fizemos esta noite. Dá para traduzir tudo ao pé da letra, tá? O primeiro that significa que, could, poderia, have done, ter feito, what we did, o que nós fizemos tonight, esta noite. Então, até aqui temos o seguinte, não há exército no mundo que poderia ter feito o que nós fizemos nesta noite, o que nós temos feito, né? Nós vamos traduzir para o que nós fizemos nesta noite. E no final ele dá um complemento, tem uma vírgula aqui, porque a frase não acabou. Olha só o que ele diz no final dessa frase. Not even close. Not even close. Esse not even close que você viu aqui, eu vou voltar aqui novamente, ó. Not even close significa nem perto disso, nem de perto. Então, tudo quer dizer, não há exército no mundo que poderia ter feito o que nós fizemos essa noite, nem de perto, not even close. Eu vou voltar aqui, ó, pra gente ver aqui desde o início, tá? Presta atenção aí, ó. It's the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do. Vamos lá. Voltando aqui, ó, depois do not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Vamos entender essa frase toda, essa aqui e essa aqui, certo? É uma sequência da outra, certo? Para começar, entenda uma coisa. Quando ele fala there has never been, significa nunca houve. Não dá para traduzir ao pé da letra, tá? É uma parada de there to be, só que envolvendo has never e been, que é a terceira forma do verbo to be. There has never been, não tem outra forma para traduzir a não ser nunca houve, nunca existiu. There has never been a military, um exército, forças armadas that could do. Vamos para a próxima frase, that could do, que poderia fazer, que pudesse fazer, que fosse capaz de fazer what took place.
o que aconteceu. Nós já falamos aqui que take place é o ato de acontecer, tá? Então, o que aconteceu? Então, nunca houve um exército que pudesse fazer o que aconteceu just a little while ago. Você vai traduzir para há pouco tempo. Também não tem como traduzir essa parada ao pé da letra. Just significa geralmente só, apenas, somente, a little, um pouco, while ago, se referir a um tempo atrás, não dá. Você vai adaptar tudo isso aqui pra nunca houve um exército que pudesse fazer o que aconteceu há pouco tempo. Alright? Na sequência, olha só. Place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense. Vamos entender aqui uma coisa. Tá citando o nome, certo? Então, amanhã, o General Kane, você vai falar o General Kane, tá bom? Então, tomorrow, General Kane. Agora ele vai falar do secretário de defesa, Secretary of Defense. Pete Hegseth will have a Pete Hegseth, é o nome do secretário de defesa. Will have, terá, ou nesse caso plural, terão, né? press conference at A press conference significa uma coletiva de imprensa, certo? Eu vou deixar rolar a frase inteira e aí a gente volta para traduzir, tá bom? Vamos lá. Vou deixar a partir daqui e depois a gente volta. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody. And Vamos lá. Então, voltando aqui. O que ele disse? Amanhã, o General Kane, o secretário de defesa Pete Hegseth terão uma coletiva de imprensa às 8 horas da manhã no Pentágono. E aí ele diz aqui, I just wanna... Ele não fala I just, né? Ele fala and só, ele não fala I just, ele fala I wanna just. O just vem depois. I wanna just thank everybody significa eu quero só agradecer a todo mundo, a todos, tá? Mas vamos, antes da gente ir para essa frase aqui, que é a frase de agradecimento, vamos focar aqui nessa outra que a gente viu aqui. Aqui é o seguinte, traduzindo tudo, o General Kane, amanhã o General Kane e o secretário de defesa, o Pete Hegseth, terão uma coletiva de imprensa às 8 horas no Pentágono. E é isso. Agora a sequência, and I want to just thank everybody. E eu quero simplesmente agradecer a todos, tá? E eu quero apenas agradecer a todos, poderia ser. E aí no final ele diz aqui, ó. In particular, God. And in particular, God. E em particular, a Deus. Então, basicamente, eu quero apenas agradecer a todos e em especial a Deus. E aí na sequência, olha só o que ele diz. I want to just say, we love you, God. Aqui ele diz, I wanna just say, eu quero somente dizer, eu quero apenas dizer, we love you, God, que nós te amamos, Deus, que nós amamos você, Deus. É isso, gente, simplesmente. Quero apenas dizer, nós te amamos, Deus. E aí na sequência, olha só. Great military protect. Vou voltar aqui mais um pouco. In particular, God, I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. And we love our great military. E nós amamos nossas forças armadas. Seria nossas grandes forças armadas, nosso grande exército. Tá? Military pode se referir ao exército, forças armadas, nós já falamos isso aqui, né? Então eu quero apenas dizer, nós chamamos Deus e amamos nossas grandes forças armadas. E aí no final ele fala, protect them. Proteja-os. Os proteja. Proteja eles. Alright? God bless the Middle East. God bless the Middle East. Você percebeu que ele fala Middle East? Por quê? Porque a palavra middle termina com som de L. Middle. E aí você junta com East, que é o leste, né? O oriente. Então, Middle East. God bless the Middle East. Que Deus abençoe o Oriente Médio. Deus abençoe o Oriente Médio. E ele fala depois na sequência, né? Mais uma vez usando o verbo abençoar. God bless Israel and God bless Israel. Que Deus abençoe Israel. Deus abençoe Israel. E God bless America. God bless America. E Deus abençoe
a América. Deus abençoe os Estados Unidos. Vale lembrar que quando eles se referem à América, não é o continente americano, mas se referindo, claro, ao país, aos Estados Unidos da América, que eles chamam de América, que é a coisa mais comum, né? Enfim, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe Israel e Deus abençoe os Estados Unidos. A América, né? E ele termina dizendo aquele agradecimento comum, típico de praticamente todos os discursos dele. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. É a forma de você dizer muito obrigado. E no final, thank you. Obrigado. Então, thank you very much. Thank you. E é isso, gente. Aqui se encerra o discurso dele. E aqui ele vai embora. E é o seguinte, eu quero que você comente aqui se você conseguiu entender tudo que ele disse, tá? Nós vamos terminar essa aula aqui, que foi breve, rápida, né? Nós vamos terminar assistindo sem legenda alguma. Eu quero que você comente aqui se agora com legenda, né, sem legendas, fica mais fácil a compreensão. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you.
E ó, se liga aqui, você que tá aqui me assistindo, você tem interesse em aprender inglês, aprender de maneira sequencial, treinando a conversação, treinando a sua fala, treinando o seu ouvido, aprendendo a falar inglês de fato, se tornando fluente na língua, aprendendo a compreender filme, série, música, texto, discurso, a Bíblia e muitos outros elementos da vida real, conseguir assistir um discurso desse aqui sem legendas, como se você estivesse assistindo um discurso em português, você dominar o nível pleno da língua, o nível mais alto de proficiência, um nível fluente. Você que está aqui me assistindo, você que tem interesse em aprender fluentemente com o meu acompanhamento, treinando conversação, sendo acompanhado por mim, sendo meu mentorado, praticando, treinando todos os dias com cronograma, plano de estudos, acesso à minha plataforma exclusiva, alguém para te ajudar individualmente dentro do que você precisa. É isso que eu faço com todos os meus alunos lá na Jornada do Zero à Fluência. Cada pessoa que entra para estudar comigo lá na Jornada do Zero à Fluência, eu escuto a realidade da pessoa, eu entendo qual que é o objetivo, a meta, o alvo, a dificuldade que ela tem e eu ajudo ela dentro do que ela precisa. Isso não existe em lugar algum. Isso é a Jornada do Zero à Fluência. Quero fazer o convite para você aqui. Tá rolando uma promoção e, além da promoção, se você entrar hoje, agora mesmo, você vai ganhar 5 cursos bônus de inglês para você ainda mais estar imerso nessa língua. Aprender inglês para viagem, inglês com filmes, inglês com a Bíblia, aprender o intensivo, o básico do inglês em apenas 10 dias e muito mais. Tudo isso para você, de fato, dominar o inglês da vida real. Se liga aqui no recado que eu tenho para você. Bora, você que quer garantir a sua vaga, vem aqui no link na descrição desse vídeo e bora estudar comigo. Você entrando, eu vou te chamar no WhatsApp agora mesmo. Bora lá. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40. É isso mesmo. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40 no cartão de crédito, você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na Jornada do Zero à Fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a Jornada do Zero à Fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!